Bundas Commodities de segunda-feira. O Rui Pimenta não gosta do nome do programa porque é uma brincadeira de baixo astral. Mas eu não entendo porque é tão baixo astral assim. Quer dizer, vamos bora ler Diário da Causa Operária logo. Vamos ler o Diário da Causa Operária. Vamos ler essa notícia aqui que fala do Brigada Militar de Porto Alegre detém palestino e proíbe ato pró-Irã. Será? Tá falando aqui dos fascistas, né? Rio Grande do Sul. Lembrando aqui um colega, uma vez que a gente foi para um protesto contra a prisão do Lula em Porto Alegre. Então ele falou que no sul, em Santa Catarina, tinha muitas células de nazistas, o que veio a ser verdade depois, né? E Porto Alegre deve ser também muito direitista, né? Enfim, talvez Porto Alegre teve alguma vez alguma situação de esquerda do PT, mas desde então, desde a onda nazista no Brasil, só tem fascismo mesmo no Rio Grande do Sul. Diz assim: Brigada Militar de Porto Alegre detém palestino e proíbe ato pró-Irã. Repressão policial antecede ato de solidariedade ao Irã em Porto Alegre. Ativista Nader Baja foi demitido em censura prévia em frente ao consulado dos Estados Unidos. E tem uma foto. Militantes da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino se reúnem na frente do Palácio da Polícia Civil após liberação do militante Nader. E o Jorge Furtado? Cadê o Jorge Furtado, que não está apoiando a Palestina? Nesta segunda-feira, 9, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul deteve um militante da causa palestina em frente ao consulado dos Estados Unidos antes de um ato pró-Irã começar. O ato de solidariedade ao povo iraniano, programado para o período da noite e organizado pela Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino, foi impedido de ocorrer. O militante Nader Baja, conhecido ativista da causa palestina na região, foi detido pela Brigada Militar antes mesmo do início da manifestação. Em uma ação que militantes da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino, ouvidos por este diário da causa operária, classificam como repressão preventiva e tentativa de intimidação do movimento. A maior ironia é que na foto tem pouquíssima gente, né? O agrupamento estava marcado para 18h30, com concentração inicial em frente a um supermercado Carrefour próximo ao local, seguida de deslocamento até a frente do consulado. Os participantes pretendiam realizar uma vigília em memória das meninas assassinadas no recente bombardeio à escola primária Shajareh Tiabet, em Minab, no sul do Irã, em ataques dos Estados Unidos e de, entre aspas, Israel
no âmbito da agressão imperialista contra o país persa. O bombardeio ocorrido em 28 de fevereiro matou ao menos 168 crianças e feriu mais de 90. Os simpatizantes da causa palestina que pretendiam se manifestar levavam bonecas representando as vítimas infantis e imagens das meninas mortas, além de velas que seriam acesas. Ao Diário da Causa Operária, Cláudia, militante da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino, afirmou que as pessoas presentes estavam apenas montando o cenário para o ato, colocando as bonecas no chão e preparando as fotos para expor que não havia gritaria, barulho ou qualquer perturbação, pois o ato nem havia começado. Por volta das 19, equipes da Brigada Militar chegaram armadas com fuzis. Os agentes apreenderam imediatamente os materiais, bonecas, cartazes e imagens e iniciaram detenções. Os bonecos foram desmanchados no local pelos policiais. Nader Baj, identificado pela polícia como, entre aspas, líder do movimento, foi levado em separado. Inicialmente, os agentes tentaram pressionar os demais manifestantes a assinar um termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Como testemunhas, acusando Nader de, entre aspas, perturbação da paz, por supostamente liderar o movimento que viria a se manifestar. Em troca da assinatura, os outros seriam liberados e apenas Nader seria conduzido. Os demais detidos disseram aos policiais que também eram organizadores do ato, assim como Nader, e por isso, se ele fosse levado, todos deveriam ser conduzidos também até a delegacia. Gostei de ver. Eu lembrei aqui o Rui sempre fala da PM do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo e a PM Gaúcha. De mal, quanto pior melhor para a PM, né? Enfim. Diante da recusa, os policiais liberaram os demais detidos após algum tempo, conduzindo somente o militante palestino Nader, sem informar inicialmente o destino dele. Somente após insistência e pressão dos que pretendiam se manifestar, os agentes revelaram que ele havia sido levado ao Palácio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na Avenida Ipiranga. No Palácio da Polícia Civil, a acusação inicial de perturbação da paz foi alterada ao longo da noite. Policiais mencionaram, entre aspas, incitação ao ódio e, entre aspas, porte de agentes químicos inflamáveis, alegando a presença de velas entre os materiais, itens que seriam usados na vigília em homenagem às vítimas de Minab. Além disso, os agentes citaram uma suposta denúncia de alguém próximo que teria se incomodado com a preparação do ato, conforme relato dos militantes da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino. No entanto, o consulado não fica em área residencial e não havia barulho ou perturbação. Apesar da alegação de ter havido uma denúncia que justificasse a repressão policial preventiva, segundo o advogado que deu assistência ao militante Nader, não havia nenhuma menção no termo circunstanciado a qualquer denúncia feita à polícia solicitando a intervenção dela no ato. Outro episódio chamou a atenção. Uma pessoa que passava pelo local, alheia ao grupo, gritou algo contra Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e foi detida brevemente, mas liberada sem ser levada à delegacia. Terrível, né? Não pode mais falar do pedófilo. Com a informação de onde o militante Nader estaria preso, os apoiadores da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino dirigiram-se ao Palácio da Polícia Civil
Cerca de 15 pessoas estiveram presentes no palácio em apoio a Nader. O delegado responsável chegou por volta das 22 horas. O ativista foi levado a depoimento acompanhado de um advogado simpatizante da Frente Gaúcha. Tem uma foto. Tem um cabeludo ali. Após negociações, Nader assinou um termo circunstanciado apenas pela acusação de perturbação do sossego. Que engraçado, né, cara? Por que o Jorge Furtado abandonou a luta, né? O Jorge Furtado, ó, tem um curta pronto, perturbação do sossego. As menções sobre incitação ao ódio e porte de inflamáveis foram retiradas. No documento final não consta referência à denúncia de, entre aspas, alguém incomodado. Apesar de ter... que merda, peguei o ônibus errado. Bundas Commodities. De segunda-feira. O Rui não gosta desse nome, mas vamos continuar lendo o Diário da Causa Operária depois que eu errei de ônibus. Era um ônibus que acho que tem 2 percursos, não sei exatamente o que aconteceu. Esse ônibus é estranho, é esquisito. Vamos ler mais notícias aqui no Diário da Causa Operária, DCO. Esse daqui é o Presse Tchauren. Tchau, Presse Tchauren. Vamos ler aqui uma notícia dedicada ao Osmar Santos de Valença, o a.k.a. o Gosme. O Gosme que é apaixonado pela Erika Hilton. Editorial. A esquerda que quer ver o Irã dominado pelos Estados Unidos. Erika Hilton expressou a falência total da política da esquerda pequeno-burguesa brasileira. Deixa eu só fechar esse pop-up. Fechou na hora, não é igual o El Ciudadano. Fecha depois de 30 segundos. É mole. Tá aí a Erika Hilton, o amorzão do Gosme. Tem que correr atrás, Gosme, correr atrás dessa doida. Os Estados Unidos, entre aspas, Israel, atacaram uma escola primária no Irã e assassinaram 165 crianças. Muitas meninas, né? Pelo que eu ouvia por aí. A esquerda brasileira não moveu um dedo para condenar. Ocupada em classificar regimes segundo os critérios de, entre aspas, direitos humanos criados pelas ONGs de George Soros e pelas fundações do imperialismo norte-americano. Chegou à conclusão de que o Irã oprime mulheres e a comunidade LGBTQIA+, entre aspas. Logo, é um regime bárbaro. O que entre aspas, Israel e os Estados Unidos fazem é crime também, claro, mas os dois lados são igualmente condenáveis. O mundo está, entre aspas, muito louco e a análise política é, entre aspas, muito difícil. Realmente, às vezes é complicado mesmo, mas o que o Rui tá falando aqui é que a galera é muito covarde, entendeu? A galera fica aí fazendo bagunça, em vez de falar alguma coisa que preste. Vamos nessa. O mundo está, entre aspas, muito louco. A análise política é, entre aspas, muito difícil.
tudo é, entre aspas, muito complexo. Será que sou eu que estou falando assim também? Às vezes eu acho que eu falo isso também. E no fim, ninguém toma partido de ninguém. Eu tomei o partido do PCO e Irã, Coreia do Norte, Rússia e China. Eu tenho roupa de tudo isso. Cadê minha roupa? Essa posição da defesa abstrata do ser humano não é uma posição de esquerda. É a ausência de uma posição política de verdade sob pretexto do humanismo barato e bárbaro. Também. Aqui a gente está subindo o Morro do Touro, aqui em Valparaíso. Mas a gente vai estar indo só pela beiradinha. A gente deixou atrás, na verdade. E aí ainda vai ter o Cordilheira, Morro Cordilheira, um bocado de morro. A entrevista da deputada Erika Hilton ao jornalista Breno Altman ilustra esse problema com muita clareza. O Breno Altman sempre está afim de uma gostosinha, de uma gata, e deu Erika Hilton. Ilustra esse problema com muita clareza. A entrevista que ela deu. Erika Hilton deu ao Breno Altman. Ih, caralho. E acho que eu peguei o ônibus indo pro lado errado, cara. É a segunda vez no dia. Me fudi.